Oi, pessoal. Estou retomando novamente as nossas conversas aqui pelo YouTube. Eu gostaria de informar vocês que realmente eu fiquei um bom tempo sem gravar, mas foi por um bom motivo. Eu estava preparando o material que eu queria trazer para vocês. Eu já tinha começado a falar, inclusive, sobre o Homem dos Lobos, e com a retomada da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, dos nossos seminários e tudo mais, os encontros, eu fiquei um pouco atrapalhada, acabou que eu não gravei. Mas, enfim, vamos retomando aos poucos, porque nós vivemos um período muito estranho, né? Esse período das pandemias. Primeiro, também eu queria dizer para vocês que hoje eu faço um seminário aberto. Na verdade, esse seminário eu divido com mais duas colegas, Cecília Bretas e Emília Lobato. E esse seminário é um seminário, antes ele era às 17 horas, agora vai passar a ser às 18, e é um seminário sobre sexualidade e gêneros. É um seminário aberto, todos estão convidados, todos podem participar. Eu vou dar, então, as indicações para vocês poderem participar, porque é aberto e é pelo Zoom, tá? Não é mais live, como a gente fazia antigamente. Então, o endereço de telefone da Escola Lacaniana de Psicanálise, vocês vão falar com o secretário, que é o Alexandre, 021, né? 981-620713. E o endereço de e-mail, se vocês quiserem mandar um e-mail para pedir maiores informações, porque também tem o meu seminário aberto às quartas-feiras, uma vez por mês só. Essa quarta-feira foi meu seminário, mas as outras quartas-feiras tem várias atividades abertas que qualquer um pode participar, desde que esteja simplesmente ou inscrito ou solicite o link para participação no Zoom. Então, secretaria, e aí tudo junto, escolalacaniana.com.br. Mas hoje eu quero retomar, então, os nossos trabalhos sobre o caso do Homem dos Lobos. Se não me engano, a primeira conversa que eu tive com vocês sobre esse caso, eu levantei um pouco as questões referentes a diagnóstico. E eu vou voltar a essas questões. Mas hoje eu quero apresentar um pouco o que foi a minha apresentação de quarta-feira nesse seminário, que é bastante interativo, tinha muita gente presente. Provavelmente alguns de vocês também estavam lá. Então, vocês vão ouvir de novo. Então, Sergei Konstantinovich Pankejeff fez análise com Freud em três situações, né? 3 momentos. O período mais longo foi de 1910 a 1914, e o eixo dessa análise foi o sonho de angústia dos lobos brancos sentados em uma nogueira, olhando fixamente. Então, ele tem esse sonho, que é um sonho repetido, né, em vários momentos, e é um sonho onde a janela se abre e ele se depara com essa cena dos lobos. Então, o ponto fundamental é que tudo gira em torno da questão do olhar, né? Freud vai fixar o tratamento em data limite para acabar num determinado ponto, porque ele queria justamente trabalhar a questão das resistências desse paciente que estava muito aferrado à doença. Entretanto, a gente sabe muito bem, e sobretudo em relação à análise lacaniana, mas acho que as outras também, é complicado você pensar que colocando uma data limite as coisas vão se resolver dentro daquela data, né?
Até porque você abole aí a questão do real da clínica, que é o inesperado, é o inusitado. E o sujeito vai na associação livre e não se tem muito como determinar o que pode ser conclusivo na análise de alguém. A questão do final de análise, inclusive, é uma questão que a gente precisa abordar num outro momento, mas eu quero deixar aqui que talvez esse tenha sido o equívoco maior do Freud no tratamento com esse paciente. Bom, então esse foi o primeiro momento. O segundo momento da análise dele com Freud foi em 1919, quando ele estava já em função da Primeira Guerra ter terminado, ele ter perdido todos os recursos financeiros, a possibilidade de retornar ao seu país de origem, que era a Rússia. Esse sujeito, ele vai ser atendido durante 4 meses por Freud e, na verdade, a comunidade analítica, depois, ao longo da vida desse cara, que vai viver simplesmente 92 anos, né? Ele morre em 1979, ele vai ser, de certo modo, sustentado pela psicanálise, pelos psicanalistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de certo modo, ele se apoia nessa nominação que lhe foi dada, né, um caso de uma neurose infantil, que é como vocês vão encontrar na Standard Edition, sobre esse caso, mas o nome dele, conhecido, famoso, é o caso do Homem dos Lobos. O terceiro e último momento foi quando Freud, na verdade, procura esse paciente, escreve uma carta, porque ele quer que ele confirme o sonho, né? Que ele de fato confirme a veracidade do sonho que ele havia contado. E isso declancha um episódio de delírio paranoide. E ele é, então, encaminhado por Freud a Ruth Mack-Burowinsky, que tinha sido aluna de Freud e analisanda. E ele vai permanecer com essa analista durante alguns meses. 2 anos depois, ele retoma a análise de modo esporádico, sendo que, em 1938, quando a sua esposa suicida, ele volta a fazer algumas sessões de análise com Ruth Mack-Burowinsky. Aos 86 anos, ele concede uma entrevista a Karen Oberholzer. Essas entrevistas foram publicadas em Conversas com o Homem dos Lobos. E além dessas entrevistas, né, uma autora, Muriel Gardner, se empenha depois, numa publicação de 1981, em dar corpo a esse personagem freudiano. Também um filósofo chamado Carlo Ginzburg se ocupa da história de Sergei e vai aproximar a história que ele conta de elementos do folclore eslavo, a partir de um inquérito do século XVII sobre o lobisomem. Lembre-se que tem no sonho a figura dos lobos. E essas histórias, como a babá dele, Nania, como ela se chamava, lhe contava muitas histórias, ela era eslava, e contava muitas histórias sobre lobisomem e tudo mais, e ele ficava aterrorizado. E a irmãzinha dele, que era um pouquinho mais velha, que também aterrorizava Sergei com histórias sobre lobos, enfim. Ele produz esse sonho, que é, na verdade, o sonho com o qual ele se identifica enquanto sujeito. Então, a gente vai mais adiante poder entender por que Sergei
se reconhece como sujeito a partir desse significante, o lobo, né? Mas, enfim, eu estava dizendo, Carlo Ginzburg vai, então, trabalhar a questão do sonho, a partir do sonho, para pensar a posição subjetiva desse sujeito em relação ao que ele recebe de herança cultural, dessa herança eslava. O ponto assim que eu acho também bastante interessante de trazer aqui é a questão do drama edípico. Tudo se passa com esse sujeito a partir da situação edípica dele, né? E, portanto, o que vai ser privilegiado no caso do Homem dos Lobos é a questão da castração. Consequentemente, o modo como esse sujeito lida com essa operação necessária ao seu advento de sujeito, né? E isso vai decidir o seu destino. A problemática do Homem dos Lobos, isso eu quero adiantar aqui antes de terminar esse pequeno vídeo, é que ele é um caso paradigmático para nós trabalharmos as questões diagnósticas, como eu tinha dito no início, porque há uma grande dúvida a propósito se tratava de uma neurose obsessiva, como sustentou durante toda a sua vida Freud, e Lacan nunca, embora ele tenha trazido outros elementos questionando, né, o diagnóstico de neurose obsessiva que Freud havia dado, ele nunca se afastou completamente dessa ideia. Então há uma dúvida se tratava de neurose ou psicose. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais de elementos para vocês a esse respeito e aí a gente vai entrar no caso propriamente dito. Até lá!